Pessoal, tudo bem? Nosso último encontro na semana passada, a gente falou sobre o primeiro raio. Então, a gente falou que é o raio da vontade, do propósito, do poder, da iniciativa. A gente falou sobre algumas virtudes. Está gravando, amor? Algumas virtudes, alguns vícios. A gente falou sobre como alguns países são regidos por essa energia, como algumas personalidades marcantes ao longo da história também tinham presente essa energia. A gente falou que ela pode se encontrar em nós, no nível da alma, no nível da personalidade e também no nível da mente. Então, hoje a gente vai falar de um outro raio, que é o segundo raio. O primeiro, o segundo e o terceiro raios, eles são chamados de raios de aspecto. O que é isso, Paulo? Eles são os três mais importantes. A gente costuma dizer que a manifestação nesse nosso sistema planetário, ela acontece do 1 para o 3, para o 7 e para o 12. Então, do 1 se faz 3. A Bíblia não ensina isso para a gente? Então, esses três são o primeiro, o segundo e o terceiro raios. Depois a gente vai ver que os outros 4 raios, 4, 5, 6 e 7, eles são raios de atributos. Eles têm qualidades, mas eles não têm a mesma potência desses três. Então, o primeiro raio, a gente pode fazer várias analogias. A gente pode fazer uma analogia com o espírito, a gente pode fazer uma analogia com a vida, a gente pode fazer uma analogia com várias outras coisas. Depois eu vou marcando aqui. O segundo raio, a gente pode fazer uma analogia com o aspecto consciência, com a alma. Na verdade, era a alma aqui. E depois a gente fala do terceiro, no nosso próximo encontro. Mas só para a gente saber que esses são raios mais importantes, no sentido de que eles carregam em si aquilo que vai também se expressar ou se exteriorizar através dos outros raios. Então, é importante a gente focar bastante nesses três, tá? E hoje, então, a gente vai falar desse segundo raio que é chamado de amor-sabedoria, que é também, então, o nosso aspecto alma, é também o aspecto consciência da vida. Né? Então, ele tem a ver com sensibilidade, com responsividade, ele tem a ver com amor, ele tem a ver com algumas coisas, e a gente vai ver então um pouquinho mais sobre ele hoje, sobre essa qualidade. Então, algumas virtudes especiais. Outra coisa. Calma, força, paciência, persistência, amor à verdade, fidelidade, intuição, inteligência clara e um temperamento sereno. Essas são as virtudes, tá? Quando a gente tem esse raio, por exemplo, no nosso nível de alma, e a gente já está, em alguma medida, acessando isso, é natural que no nosso dia a dia, em alguma medida que seja, porque isso tudo é gradual, essas qualidades começam a se expressar em nós. A gente viu aqui algumas qualidades que talvez a gente poderia conectar com o primeiro raio, né? Tem aqui força, tem aqui persistência. São qualidades que a gente também encontra no primeiro raio. Mas quando elas estão aqui no segundo raio, no nível de alma, é aquela força e aquela persistência que tem muito mais um caráter de resiliência do que um caráter de força no sentido de imposição. Tá? Então, só para a gente pegar essas nuances, porque senão confunde um pouquinho a gente. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, porque às vezes para mim é um pouco mais claro por conta do tempo que eu lido com isso, que talvez eu passe por alguns detalhes que talvez sejam importantes. Então, sempre me perguntem quando não ficar claro, tá bom? Alguns vícios desse raio, especialmente se ele tiver na nossa personalidade, se ele estiver na nossa mente, que é um pouco mais raro, mas pode acontecer, se ele estiver presente no nosso emocional, ou se ele for um raio de legados. Talvez na última encarnação, se eu trabalhei com ele,
pode ser que isso exista em alguma medida. Superabsorção no estudo, frieza, indiferença aos outros, desprezo pelas limitações intelectuais das outras pessoas. Então, veja, é um raio de sabedoria, mas quando ele está no nível de personalidade, às vezes a pessoa só enxerga, tem aquela sede de conhecimento, então ela fica só atrás disso. Indiferença é o raio da unidade, né? Mas quando ela está na espiral mais inferior, ela pode se mostrar como uma indiferença, ela pode se mostrar em seletividade. Então, aqueles que são do meu grupo, eu admiro e respeito. Aqueles que não são, eu nem reconheço. É diferente do sexto raio que eu odeio. Né? Não é meu amigo, é meu inimigo. A gente vai ver depois. O segundo raio é, ok, sou indiferente. É uma outra, a gente vai percebendo essas nuances. Mesma coisa, né? Desprezo pela limitação intelectual dos outros. Eu ignoro, não entende o que eu estou falando. É o sexto raio briga, combate. O primeiro também. O segundo não, não vale a pena. Algumas virtudes, então, a serem desenvolvidas. Se a gente tem esse raio e ele ainda não está se expressando ali em cima, né? Então, como é que é o caminho para chegar aqui? Desenvolvimento do amor, da compaixão, do inegoísmo, cultivar uma força interna, porque o segundo raio ele tende a se dispersar, a sua energia tende a se enfraquecer. O que ele traz? Agora, alguns pontos importantes para a gente ir se percebendo e percebendo que eu tenho essa energia em alguma medida. Em alguma medida a gente vai ter todos, mas a gente vai falando para a gente ir percebendo o que tem um pouco mais forte em mim. Ele traz desejo por conhecimento puro, pela verdade absoluta. Sabe quando a gente quer penetrar no mundo dos significados? Quando a gente quer entender as coisas com clareza? Segundo raio está ali presente em alguma medida, né, Zé? Fria e egoísta se sem amor, inativa se sem poder. O segundo raio, se ele não tem primeiro raio ancorado no indivíduo, ele tende a ficar só no mundo das ideias, não traz nada para o concreto. Fica só ali, pensando, absorto nos pensamentos, não produz nada de muito bom. Porque falta essa coragem, ele é meio fraco, se a gente puder dizer assim, quando não tem essa força junto. Quando tanto poder, olha que bonito, como amor estão presentes, então o segundo raio é o raio dos Budas e de todos os grandes instrutores da humanidade, que tendo alcançado a sabedoria pelo bem dos outros, ocupam-se em distribuí-la. Então, o segundo raio ancorado, o segundo raio no nível de alma equilibrado, ele vai ser esse ser que tem a inteligência clara, que tem sabedoria, que é conhecimento aplicado, mas ele também vai ser um veículo para o compartilhar, porque segundo raio é compartilhamento, segundo raio é amor, é unidade, é integração. Então, por isso que é o raio dos grandes instrutores, porque ele tem tanto a capacidade de beber nessa fonte, quanto a capacidade de distribuir. O segundo raio se ancora no nosso corpo, no nosso centro cardíaco. É por isso que a gente faz a nossa meditação. E o símbolo dele, no centro cardíaco, é uma taça. É o próprio Graal. Por quê? O que o Graal faz? Né? O que o Cristo fez com aquela taça na última ceia? Ele distribuiu a todos. Esse é o símbolo. Né? E o chakra cardíaco tem 12 pétalas, assim como eram os 12 discípulos de Cristo. Então, essa energia de amor, ela se ancora na gente, no nosso chakra cardíaco. O estudante nesse raio está sempre insatisfeito com as suas conquistas mais elevadas. Ele não acha que está o suficiente. Ele, não importa quão grande seu conhecimento, a sua mente se fixa naquilo que ele ainda tem por conhecer, naquilo que ele ainda não sabe. Então ele vai buscando. Ele vai buscando. Mas percebe que não é só uma busca intelectual, é uma busca realmente de penetrar nesse significado. O homem de segundo raio, ele terá tato e antevisão, ou seja, ele consegue perceber as coisas antes delas se expressarem. Ele pode ser um excelente embaixador,
e um instrutor ou diretor de colégio. Se ele for um homem de negócios, que é uma característica mais de terceiro raio, ele terá uma inteligência clara e sabedoria ao lidar com os assuntos que surgirem. Porque é isso, eu sou um executivo, então talvez eu seja de terceiro raio. Pode ser que não, pode ser pela linha do karma, pode ser por uma série de outras coisas, eu tenho uma determinada ocupação. E aí, se o indivíduo tem segundo raio, ele vai ter essa habilidade para lidar com o que se apresenta. Talvez ele não seja um excelente executivo, mas ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir lidar com tudo que chega sem muito desespero. Se ele for um militar, militar é primeiro raio, né? Mas, se ele for um militar, ele vai planejar sabiamente e antever todas as possibilidades. Teria uma intuição quanto ao melhor curso a seguir e nunca levaria os seus homens ao perigo por imprudência. E talvez faltasse rapidez de ação e energia. O segundo raio vai perdendo energia. Diferente do primeiro, né? Que mantém a força. Só trouxe essas coisas para provocar contraste. Né? O ensinamento diz que é no contraste que a gente compreende as coisas. O artista nesse raio procurará sempre ensinar através da arte, porque é o raio do ensino, o segundo raio. E a arte, por si só, é uma característica do quarto raio. Os seus quadros teriam sempre um significado, porque ele quer ensinar através daquilo. Seu trabalho literário seria sempre de caráter instrutivo, porque é o raio dos instrutores. O método de cura para esse indivíduo, então, se for um curador e tiver sob influência do segundo raio, ele vai estudar o temperamento do paciente, vai ficar familiarizado com a natureza daquela doença, ele vai pesquisar como é que funciona, de onde serve, para ele entender, precisa entender todos os mecanismos. O método característico de abordar o caminho do desenvolvimento espiritual é pelo estudo cuidadoso e sincero dos ensinamentos. Então, o indivíduo de segundo raio ele vai mergulhar no ensinamento espiritual, ele vai querer saber, ele vai querer entender, até que não mais sejam meramente um conhecimento do intelecto, mas uma regra da sua vida espiritual, trazendo intuição e verdade. Então, um indivíduo de segundo raio, não basta ter o intelecto desenvolvido. A gente vai ver que o intelecto é uma característica do terceiro raio, né? O conhecimento prático. O indivíduo de segundo raio, ele vai usar a sua mente, o seu intelecto, mas ela não é o seu objetivo final. O seu objetivo final é penetrar nesse mundo de sabedoria, de significado. Então, o objetivo dele vai ser não só conhecer, mas que esse conhecimento seja uma verdade do seu viver. Esse é o objetivo dele. Óbvio, isso é um processo, né, de encarnação. Mas essa é sempre a meta do indivíduo que está no segundo raio. Já se ele for um tipo pouco desenvolvido, ele vai ser inclinado a adquirir conhecimento, somente para si mesmo. Ele vai estar indiferente às necessidades humanas. Então, o indivíduo de segundo raio, num nível de consciência mais elevado, extremamente empático e compassivo. No nível menos desenvolvido, indiferente. Tá? Sempre assim. Porque é o mesmo campo de energia, só que em níveis diferentes. Níveis de consciência diferentes. Mas percebe que é a mesma linha? Isso é assim, para tudo, né? O princípio das correspondências, o segundo princípio hermético. Né? Mas a antevisão de tal homem degeneraria em suspeita. Então, essa percepção que ele tem, esse faro, se ele não for um homem desenvolvido, ou mulher, ele vai ser aquela pessoa desconfiada, que não confia em ninguém, está sempre à espreita, parece que tem sempre alguém querendo me enganar, e estou mais esperto. Eu vejo um pouco mais longe. E sua calma não é uma calma de verdade, ela é uma frieza que não se identifica. Então ele parece calmo, mas ele não é calmo, ele é desapegado, desidentificado. Então, está tudo bem. O mundo está caindo, não tem nada comigo mesmo. Não é que eu sou calmo, simplesmente não é problema meu. Isso é bem comum. Então, coloquei algumas analogias, né? O segundo raio ele é chamado de raio do amor e sabedoria.
O regente dele para o nosso sistema é Júpiter, o planeta que traz segundo raio para o nosso sistema solar é o planeta Júpiter, mas o Sol também. A cor, se a gente for fazer uma relação, é o azul forte, o índigo, está ligado ao coração e a glândula timo, e a pedra, se a gente for fazer uma analogia, é a safira. Né? Safira vem de Safra, que significa azul. Né? Desde os indianos, a Blavatsky falava muito que os mestres sempre se manifestavam para ela portando uma safira, que é uma pedra que traz harmonia, equilíbrio, que traz conexão com o sagrado. Alguns glamoures do segundo raio. Observemos que se tivesse energia em nós, ela vai estar aparecendo aqui, por enquanto. O glamour de ser amado. A pessoa que tem segundo raio, não importa onde, ela quer ser amada e quer ser aceita, de preferência por tudo. Só. É o glamour da popularidade também. Né? Ele quer ser popular. Não tanto pelo status, mas porque ele quer realmente. Por quê? É óbvio isso. Porque é a energia de unidade. Então ele quer estar presente com todos, mas ele ainda não tem consciência disso. Então, como é que essa energia, quando chega no nível da personalidade, especialmente no emocional, ela vai promover um movimento para ser amado, ser aceito. Por quê? Porque ainda não vive a unidade, ele vive na sua correspondência inferior, que promove o quê? Inadequação. O indivíduo de segundo raio, ele vibra muito, ele tem muito forte um sentimento de inadequação. Por quê? Na espiral mais elevada, é unidade, é amor. Ele vai um dia, ele sabe no íntimo dele que ele é integrado com todo mundo, mas ele ainda não se reconhece como tal. Então, essa dor é muito presente no segundo raio. O glamour da sabedoria pessoal. Eu conheço uma pessoa que tem um segundo raio muito forte, e ele falava assim para mim, que ele ficava, quando era desde criança, ele pensava, se ele morresse, o que ia ter que demonstraria amor, é tipo isso, é bem forte. É bem forte. O glamour de uma compreensão muito completa, mas que nega a ação correta. Então ele entende tudo, ele sabe tudo, mas nem sempre ele age como ele sabe, como ele acha que deveria ser. A autopiedade também é muito presente, porque ele é inseguro no segundo raio. Se ele tiver o primeiro raio junto, o segundo raio é inseguro. Ele não tem essa força interna, ele precisa dessa aceitação. Então ele trabalha muito com autopiedade. O complexo do Messias também, que aí quando ele já está um pouquinho mais integrado, ele acha que ele é o Salvador. No mundo da religião e das necessidades mundiais. De novo, não é uma crítica, né? É só uma questão da gente entender. É o raio do instrutor. O Bodhisattva, o cargo mais importante de instrução do nosso sistema é uma energia de segundo raio, é o Cristo, é o Buda, né? Então, só que, né? Foda aí. O glamour do medo, porque é uma sensibilidade indevida. Então, ele é muito... Sabe aquela pessoa que é o que a gente chama de para-raio? Não só de energias, mas ele é muito impressionável. O indivíduo que tem segundo raio é muito impressionável. Então, ele tem essa sensibilidade. Ele se identifica com tudo, porque é compassivo, né? Para ser empático. Mas precisa também melhorar, né? Autossacrifício também. Então, se ele é diferente do sexto raio, que é mais ainda, né? Devocional, sacrificial, mas o segundo raio tem um pouco também. De novo, quando ele está se integrando, ele também dá a vida dele por uma causa, não no mesmo nível, né? Emocional, mas autossatisfação e também no serviço egoísta. Ele não está desenvolvido ainda, porque o segundo raio é a expressão de um serviço inegoísta. Mas ele ainda está num nível menor de consciência, ele vai ter as preferências dele e ele vai servir aqueles a quem ele gosta. Aqueles a quem ele gosta e acha que merecem a sua generosidade e doação, ele vai fazer tudo. Mas se não, como ele é ingrato. Fala, Minas. Essas expressões que os pais têm,
Em geral, é mais de sexto raio. Eu faço tudo por você e você não me nota. É mais de sexto raio. Esse drama. A gente vai ver depois. Tem uma amiga que tem muito sexto raio, uma senhora. Liguei no aniversário dela. Primeiro acordei, liguei no aniversário dela. Era um final de semana, domingo, sei lá, acordei cedo, peguei o telefone e liguei. Sabe o que ela falou pra mim? Ela não falou obrigado, ela não falou bom dia. Nossa, achei que você ia fazer uma homenagem no seu Instagram. Isso aí, para. É uma cobrança, entendeu? Não é fácil. Aqui é um pouco menos. Aqui é menos drama. É menos drama. Aqui importante, ó, tipos de segundo raio. Então, o que ele traz? Amor, sabedoria, a gente falou, coerência inclusiva, magnetismo. O segundo raio é a própria expressão do que a gente chama de magnetismo, né? O segundo raio, se a gente for pegando mais uma correspondência aqui, a lei do segundo raio é a lei da atração, tá? A lei do primeiro raio é a lei da síntese. Então, o primeiro raio sintetiza. É por isso que a gente fala que é o raio da política, porque ele sintetiza todo mundo para uma ideia comum. Mas ele não é não é necessariamente inclusivo, tá? Ele é sintético. Importante a gente também perceber isso é sutil, mas é importante a gente refletir sobre isso, né? Síntese não é pegar todo mundo e juntar, né? É pegar o que cada um tem de comum e levar para um lugar. O segundo raio não é sintético, o segundo raio é inclusivo, né? Então ele é atrativo. O segundo raio é aquele que, né, abraça todo mundo e que vive a unidade ou expressa a unidade. Então, por que a gente fala que a lei da alma é a lei do segundo raio, é a lei da atração? Porque o segundo raio ele é atrativo. Ele é aquela cola, sabe? Aquilo que dá liga é o segundo raio. Então, só que a gente tem dois tipos dentro dele, tá? E aí também é importante a gente se observar. Parece que eu não me identifico tanto com aquilo que o Paulo falou. Talvez porque a gente possa estar mais em um ou outro desses tipos. O primeiro tipo que a gente chama é o tipo que é magnético, que é radiante, que é compartilhador, que é empático, compassivo, amoroso. É o que representa o próprio Cristo, no nível óbvio, né? Mais elevado, não o complexo do Messias. O segundo tipo coloca mais ênfase na sabedoria, não no conhecimento, é uma compreensão desapaixonada, é o Buda. Então, esses dois grandes instrutores da humanidade, eles trabalhavam sobre o segundo raio, tanto o Buda quanto o Cristo. Só que o Buda, ele tinha uma vertente, que é o que a gente chama de a vertente da sabedoria. E o Cristo tinha claramente a vertente do amor. Mas o Cristo não era sábio? Óbvio que era sábio, né? As parábolas são a forma mais sábia e difícil de se expressar. Mas a vertente clara dele era o amor. O Buda não era amoroso? Está até hoje lá, cadê ele? Lá em cima. Está até hoje esperando o portal a gente passar. Né? Ele disse, né, no seu último discurso, quando questionaram se ele iria adentrar ao Nirvana, ele falou, não, eu vou ficar nos portões do Nirvana. Eu só vou adentrar quando eu vir o último ombro do último homem passando por ele. Existe uma expressão maior de amor do que essa? Né? Mas é a linha de trabalho. Tá? Claramente, aqui, se a gente olhar os ensinamentos, a Alice Bailey, que é quem trouxe todo esse ensinamento do tibetano, claramente ela era dessa segunda linha do Buda. E um outro personagem muito importante, que era o Roberto Assagioli, claramente era o primeiro, que era o do Cristo. Então, em algumas mensagens do mestre tibetano, ele fala, para de se envolver tanto com as pessoas, você está perdendo um pouco seu foco, você quer acolher, abraçar todo mundo. Não, tem hora que precisa focar, senão a gente não produz aquilo que a gente precisa. Né? Algumas vocações. Professor, curador, sábio, servidor, estudioso, humanista, filantropo. Tudo isso está sob o segundo raio. A gente, às vezes, você de repente começou a perceber que uma vontade de atuar mais com cura,
começou a perceber mais uma vontade de instrução. Muito possivelmente a sua alma é de segundo raio e ela está começando a te inspirar. Vai por esse caminho, faz isso, vai lá. É uma energia nova que vai chegando. Alguns países que trabalham com o segundo raio, tá? Reino Unido, segundo raio de alma, primeiro de personalidade, a gente falou no encontro passado. O Império Britânico foi o império maior que já existiu no nosso planeta, maior do que o mongol, maior do que o otomano, maior do que o romano. Então mostra essa característica de primeiro raio. Aí a gente falou da Commonwealth, dessa comunidade, né? Embora a gente veja, por exemplo, recentemente saiu da zona do euro. O que falou mais alto? 2 ou 1? 1. 2 é unidade, integração. 1 é separatividade. Não necessariamente, mas, né? Eu primeiro, né? Estados Unidos. 2 de alma, 6 de personalidade. Estados Unidos acha que ele é o salvador do mundo. Que ele é o mantenedor da paz, que ele tem que se intrometer em todos os lugares. Isso é um glamour de sexto raio, não é de segundo. Tá? Tem muito essa coisa, né? Esse nacionalismo excessivo, a gente vai ver sexto raio. Eu achava que era 1,6. Então, tem, no fundo, essa coisa desse querer se meter em tudo, embora seja muito de sexto, talvez seja impressionado e impulsionado pela alma 2, né? Por isso que é dito que na próxima nova raça, sexta raça, vai ser lá o berço. Porque é uma expressão de amor. Ainda precisam melhorar um pouco, né? Eu amo os Estados Unidos, mas, né? Quase nasci lá, então, né? Brasil, 4 e 2. 2 na personalidade. Então, a gente vê aqui no Brasil essa coisa do acolhimento, essa coisa da inclusividade, né? A gente recebe todo mundo muito bem, mas a gente também é apático, né? A gente também não se posiciona muitas vezes, a gente também é passivo algumas vezes. Isso tudo são características do segundo raio ainda não trabalhadas, que é no nível de personalidade. Tá? E o quarto raio é o raio dos artistas. A gente vê, né? A nossa arte é uma expressão na música reconhecida mundialmente. Até as telenovelas, que são, claro, distorcidas um pouco, mas também é uma expressão artística. São as mais famosas do mundo, as brasileiras, né? Algumas personalidades que tinham alma 2, tá? E aí a gente vai ver, quando elas têm a personalidade diferente, elas vão assumindo também viés e nuances diferentes. Então, a gente tem alguns exemplares clássicos. Freud era uma alma 2, personalidade 1, assim como a própria LSD, o sábio Pitágoras da Grécia. 2, 3. Platão, Sócrates, o Eckhart. 2,4, Jung, Assagioli, Dostoiévski, aquele escritor russo. 2,5, Patanjali, Hipócrates, o pai da cura, né, o pai da medicina. Capra. 2,6, Maslow, Yogananda, Leadbeater. 2,7, Confúcio, Dalai Lama. Swedenborg, que foi um famoso inventor sueco, também trabalhava nesses raios. Então, a gente vê que tem algumas diferenças. Quase um pouco atrasado, né? Então, aonde o segundo raio pode estar? Sempre atrás. Falta síntese, né? Tem o primeiro raio, mas falta síntese. Aonde o segundo raio pode estar? Na alma. Então, observa, né? Pode estar na sua alma, pode estar na personalidade, pode estar no emocional. Pode estar no mental? Raro, tá? Mas pode. E indivíduos que já têm, que a gente chama de discípulos, né? Já tem um certo desenvolvimento de consciência, ele pode estar na mente. Não é comum. É comum mente 1, 4 ou 5. Mas podem existir mentes de 2 e 3, que a gente vai ver na semana que vem. Se ele tiver no segundo raio, raio 2, observe.
Uma mente receptiva, sensível a ideias, valores e princípios, vê sempre a parte dentro do todo. É uma mente inclusiva, compreensiva, não crítica, não decisivo. É uma mente quieta, clara, lenta, inativa, contemplativa. Não é fácil, né? Totalidade meticulosa, detalhada. Em geral, o indivíduo que tem esse raio 2 na mente, ele tem uma função muito definida aqui na Terra, um plano bem direcionado que precisa ter essa energia. Não é comum, tá? Para nós em desenvolvimento. É, em geral, quando tem uma coisa bem específica para fazer. Raio 2 no emocional. Quer uma água? Você tem aí, né? Raio 2 no emocional. Complacência, suavidade, inofensividade. É um tipo emotivo, amoroso, empático. No emocional, o segundo raio traz abertura, aceitação, acolhimento. Mas ele também traz insegurança, apatia, recolhimento, isolamento, busca por inclusividade, aquilo que eu falava de inadequação, timidez. Então, se o indivíduo tem um emocional, preste atenção porque pode dizer que a gente tem. Então, se tiver essas características no emocional, também fiquem atentos aí, para quando a gente for formular a nossa hipótese de raios. Dúvidas? Partilhas? Questões? Pode falar. Tem como uma pessoa ter o mesmo raio na mente, no emocional, na alma? Tem. Não é possível ter o mesmo raio de alma e personalidade, tá? Então, se o indivíduo tem uma alma segundo raio, ele não vai ter uma personalidade de segundo, tá? Mas ele pode ter alma de segundo raio e corpo emocional de segundo. Aí tem até uma linha bem interessante de expressão no mundo, para realmente trazer um pouco mais de amor. Se ele tem uma linha de trabalho de alma 2 e mente 2, é também muito interessante, porque aí ele vai ser um veículo de expressão e de difusão de sabedoria no mundo. Por isso que eu falei, não é comum. É indivíduos já que têm uma responsividade grande à alma, que já trabalham, em alguma medida que seja, com a hierarquia. Por isso que a gente chama de discípulos, né? O discípulo, o que difere um status de discípulo para um status de aspirante? Que é alguém que almeja servir, que é muito comum nos meios espiritualistas. A diferença é que um discípulo é estável. Ele é alguém que não é ups and downs. Hoje eu estou ótimo, amanhã eu estou péssimo. Né? Hoje está tudo bem na minha vida, amanhã, eu posso olhar para a Fabiana que já me dá uma angústia. Te amo, tá? Mas é isso, o discípulo ele é estável. Ele já passou por determinadas provas que fizeram com que ele atingisse uma estabilidade. Então, o que ele pode ser? Ele pode sim ser alguém que a hierarquia confia e que a hierarquia pode impulsionar para realizar determinado trabalho. Né? Interessante para a gente. Mais alguém? Pessoal de casa, tudo bem? Alguma questão, alguma partilha? Tudo bem. Pode encerrar, então. Bom, a gente vai encerrar a gravação, então.